Algumas pessoas andaram me falando sobre como a maioria dos homens ainda tem muito betão, muito cara desolado, depressivo, só pensando em mulher, ou assim, simplesmente negando que existe algum tipo de injustiça assim, feminista no sistema. E nisso a gente tem que lembrar daqueles estágios, né, do Red Pill Grief Cycle, que o primeiro estágio é aquele estágio da negação, né? A pessoa não aceita os fatos, a verdade que está na frente da pessoa. E daí eu lembro que depois tem o período do Red Pill Rage, depois tem o Vale do Suicídio, depois disso tem aquele período assim que tu começa a encontrar outros grupos que te dão apoio, tu dá apoio para esses grupos, pode ser no caso Incel, PUA ou MGTOW. E daí depois, só depois você chegava no estágio de autorrealização. E isso me lembrou aquela cena do Matrix, do primeiro filme, né? O filme que prestou da trilogia. Que daí eu acho que na época na cena era o Morpheus que falava que tu não podia tentar salvar as pessoas que ainda estavam na Matrix se elas não quisessem ser salvas. Aí tinha aquela cena acho que da mulher do vestido vermelho, né, que passava pelo Neo, e daí ele ficava prestando atenção nela, e enquanto isso uma outra pessoa próxima dele virava um agente e apontava uma arma para a cabeça dele. E daí, conforme o filme vai passando, isso fica bem claro numas cenas mais adiante, que o pessoal da equipe do Neo lá e do Morpheus, eles estão no meio de uma cidade, assim, na Matrix, e conforme as pessoas comuns veem eles lutando contra os agentes e fazendo aquelas demonstrações de habilidades deles sobre-humanas, né, quase que sobrenaturais, todas as pessoas que olham para eles acabam se tornando agentes e começam a querer atacar eles também. Então, sobre esses caras que ainda são Blue Pill ou ainda são Purple Pill, eu acho que não tem nada que a gente possa fazer no momento. O que a gente pode fazer é continuar assim, ou postando vídeos, ou comentando em redes sociais, assim, o que a gente realmente pensa e tudo mais, e deixar rolar, porque eu mesmo, assim, anos atrás, assim, tentando conversar com amigos a respeito de MGTOW, e não foi nem, pelo menos na minha sorte, foi que eu só encontrei resistência. Os caras não estavam interessados e tudo mais, mas coloca atualmente assim, como é que tu vai garantir que o cara não é um feminista, entendeu? Não é um cucão. Não é um cara que vai começar a falar mal de ti para outras pessoas, ou pior até, se tu estiver num ambiente de ensino, numa universidade, ou até num ambiente de trabalho, tu pode acabar sofrendo uma retaliação bem pesada por causa disso. Pode vir aí uma falsa acusação de estupro de uma outra guria, falsa acusação de assédio, até alguma acusação assim no emprego que pode tornar a tua existência ali no teu emprego uma porcaria, ou até tu pode acabar sendo demitido. Então, tem uma definição que eu acho que é, pelo menos para MGTOW, né? Eu não posso falar muito a respeito de Incel ou POA porque eu nunca fiz parte desses grupos. Mas pelo menos a respeito de MGTOW, era meio que o seguinte, tu tem duas formas de tu se tornar MGTOW, o modo fácil ou o modo difícil. O modo fácil é o seguinte, tu vê algumas notícias absurdas, tu vê a hipocrisia assim do movimento feminista, da bancada feminista, e tu vai chegando à conclusão que tem algo de errado e tu vai pesquisando cada vez mais e vai aprendendo mais a respeito do sistema, mais a respeito da natureza feminina e tu tira tuas próprias conclusões. Algum caso que é fácil também, um caminho fácil, só que também é um pouco doloroso, que é o seguinte, quando tu tem algum amigo próximo, algum parente próximo que se ferra por causa de mulher, que toma chifre atrás de chifre, sofre uma falsa acusação, ou é prejudicado absurdamente num divórcio. E daí tu tem o pessoal que aprende do jeito difícil. O pessoal que aprende do jeito difícil, vamos pegar um exemplo bem clássico.
Esse pessoal tradicionalista, conservador, até mesmo os realistas que falam que não, que ele é alfa pra caramba, que os MGTOW são um bando de fracassado, não sei o que, um bando de perdedores, não são bons o suficiente para atrair e manter uma mulher. É aquele cara que ele mesmo, assim, se joga num relacionamento aí como se fosse aquele boi indo pro sacrifício, né, pela sociedade. E daí o cara toma uma fraude de paternidade, ou a mulher trai ele e ele pega alguma DST, ou o cara sofre um divórcio, entendeu? E daí vem aquela alienação parental e tudo mais com as crianças. Daí é o cara que pode acabar se tornando MGTOW, mas se torna MGTOW do jeito difícil. Até no exterior tem vários relatos assim de homens assim que descobriram a respeito de MGTOW só depois que estavam casados e com filhos, e daí o cara tem que tentar fazer o melhor da situação que ele tá. Mas, enfim, eu tô falando isso porque eu já ouvi também relatos no canal de gente dizendo que não pode, concorda com os vídeos, mas assim, não pode de jeito nenhum compartilhar ou falar a respeito disso com as pessoas que conhecem. Assim, eu também tô na mesma situação. São pouquíssimas pessoas da vida pessoal com quem eu posso conversar a respeito dessas coisas. Inclusive, até em alguns relacionamentos estava muito claro que se eu falasse a respeito dessas coisas com as mulheres, ou assim, ou o relacionamento ia morrer, ia terminar ali, ou pior, cara, a mulher poderia fazer alguma retaliação, porque é que nem o Dom Sandro mostra nos vídeos dele, qualquer tipo de desavença hoje em dia é motivo para a mulher querer fazer uma falsa acusação, colocar o cara na justiça e tudo mais, né? A gente tem o caso clássico de, assim, a mulher que é pega traindo e para preservar a própria imagem, ela sacrifica o cara com quem ela traiu, ela acusa o cara de estupro. Então, assim, uma recomendação que eu sempre faço, não só para os meus vídeos, mas para os vídeos de qualquer cara aí da Manosphere Nacional, o pessoal que acompanha, que é inscrito, que comenta assim, olha, não compartilhem esses vídeos assim em Facebook. Quer compartilhar em Twitter, Gab, ou até mesmo no próprio YouTube, sair criando playlist e tudo mais, fazendo repostagem dos vídeos? Beleza, legal. Porque são ambientes assim que é mais difícil de ficarem controlando o discurso. São ambientes um pouquinho mais livres. Apesar do YouTube e o Twitter terem os seus problemas, são ambientes mais abertos. Mas assim, no Facebook é aquela coisa. Tem muito esquerdista, muito democrata, muito justiceiro social, muito feminista no Facebook. Então, assim, e o outro problema é que dificilmente pessoas no Facebook, elas atuam lá de forma anônima. Usam um nome de verdade, usam simplesmente um avatar, não colocam coisa da vida pessoal. Então, assim, por exemplo, eu sei que tu tem aquela vontade de querer tentar ajudar outros homens, sabe? De querer abrir os olhos deles, de querer convencer e tudo mais. Mas é meio uma coisa assim que o DDJ já falou que assim, a gente não tá vivendo uma guerra, não é uma guerra civil. A gente é tipo meio que a resistência, sabe? O feminismo ele ganhou há mais de 50 anos atrás. E assim, tentar ficar convencendo os outros homens, tentar ficar salvando eles é aquela coisa assim, tu não pode salvar uma pessoa que não quer ser salva. Tu pode estar até trazendo problema para tua vida, porque o cara pode ser um blue pill, um cucão de um nível tão astronômico que o cara vai se sentir ameaçado, vai querer começar a te acusar de coisas, vai querer falar mal dos outros a ter respeito, o cara vai achar que tu é aquele, é o misógino, eu não sei o que. E a gente sabe como é que o ego funciona. Da mesma forma que as mulheres, assim, quando elas querem se mostrar melhores que as outras mulheres, elas chamam as outras de puta, de vagabunda e falam, não, eu sou diferente. Pode ter certeza que tem homem que faz a mesma coisa. Eles vão querer chegar pra mulherada, assim, os caras que ainda são blue pill, ainda são escravoceta, e vão querer falar pra elas assim, olha, não, eu sou melhor que esses caras, existem caras machistas, entendeu? Sexistas, eu sou diferente, babá. Esse cara é homofóbico, apoia o Bolsonaro, a gente sabe, é o feminista, escravoceta e tudo mais. Eu espero que vocês não tenham pessoas assim na sua vida pessoal. Mas até mesmo às vezes um pessoal que parece mais de direita, parece mais de centro também, tem uns caras que se entregam, que colocam a vagina num pedestal. E
Eu lembro de quando eu estava ainda nessa fase da negação. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado, eu comecei a pesquisar mais a respeito. E aí que tá a questão, tu não consegue trazer homens, assim, pelo menos pra MGTOW. Os caras, eles têm que chegar em MGTOW sozinhos, entendeu? Através das próprias conclusões deles. No meu caso, eu ainda estava acompanhando coisa daqueles grupos lá da MRA, né? A Voice for Men Brasil, essas coisas. E eu ainda desperdiçava o meu tempo tentando discutir com mulher, cara. Nossa, quanto tempo foi desperdiçado desse jeito. E eu acho que eu vi até, quando eu comecei a ver a parte mais nacional esse ano, eu acho que eu vi um hangout, eu acho que o Von Baster tava aí. E ele falou a mesma coisa, assim, que ele tomou um pé na bunda e daí passou um ano pesquisando assim mais a respeito e discutindo com mulher online. E é uma experiência interessante depois que tu é Red Pill e depois que tu abre os olhos, porque tu vê o quanto a mulher consegue ficar se entregando, sabe? Se fazendo de camaleão. Mas no caso, pra mim, assim, eu, por sorte, eu me tornei MGTOW do jeito fácil. Eu não me ferrei com vara de família, Maria da Penha, nem nada disso. No meu caso, eu lembro que eu escutava o podcast do Bill Burr, aquele comediante norte-americano lá, que ele faz também bastante sketch assim de stand-up, falando assim de besteira de feminismo, em relação entre homem e mulher e tudo mais. E daí eu tava escutando o podcast dele, e no podcast, assim, era uma história foda, cara, era uma história pesada. Era um cara lá dos Estados Unidos mandando uma carta pra ele, assim, um e-mail, dizendo que, contando a história dele, que basicamente ele se casou, e daí nasceu a filha, só que a filha não era parecida com ele, não era parecida com a mulher. Daí tá, mas beleza, o cara foi cuidando da criança, né? Genética às vezes é maluca, mas conforme a criança foi se formando e se tornando maior, ele foi percebendo mais e mais que não era parecido com nenhum dos dois. E então ele fez um exame de DNA, quando a criança tinha uns 6 anos de idade, algo assim, e descobriu que a criança não era dele. Pois bem, ele não conseguiu lidar isso, sorte dele, né? Ele não ficou aturando isso daí barato. E daí ele se divorciou da mulher. Só que é aquela coisa, ele tinha criado um vínculo com a criança, ele gostava da criança e continuou pagando pensão pra tu ver como é que é homem, sabe? Mesmo quando o cara é ferrado totalmente, ele ainda assim ele tenta fazer uma coisa certa e ele se preocupa com a parte mais fraca. Mas enfim, a parte mais pesada da história, se é que isso já não foi pesado, foi que a mulher dele, mais pra frente, né, lógico, né, aquelas brigas de ex-mulher com ex-marido e tal, ela chegou numa discussão e falou pra ele que assim, a filha não era dele mesmo e que a filha na verdade era do cara com quem ela estava namorando agora. Então pensa nisso. Tu descobre que a criança não é tua, tu se divorcia da mulher, continua sustentando a criança, e a mulher pega e vai namorar ou vai morar junto com o cara que é o verdadeiro pai da criança, e tu é o trouxa que tem que ficar sustentando a mulher e a criança enquanto o Ricardão tá lá tendo acesso à mulher e tudo mais. Eu acho que isso foi lá em 2011 e no final da história, assim, o cara tenta entrar na justiça para não ter que ficar pagando mais pensão e exigir assim que seja feito um exame de DNA nesse outro cara e tal. E o cara não consegue de jeito nenhum. É aquela história assim. A mulher é totalmente incivilizada, faz merda, é adúltera, e o governo não quer punir a mulher, sabe? Quer punir o homem. Mesmo porque se o cara parar de pagar pensão, o que que vai acontecer, né? A mulher vai entrar na Seguridade Social e daí é o governo que vai ter que ficar pagando. Aí tipo, ah, não, não, tem que foder o homem, não pode foder o governo. E daí o Bill Burr ficou puto pra caralho com essa história, falando no podcast. Eu acho que surgiu na época vários vídeos assim de YouTube só tratando desse trecho. E daí eu peguei essa história e eu comecei a usar mais ou menos como o teste feminista. Toda vez que eu contava essa história, seja para um homem, seja para uma mulher, eu via a reação da pessoa, o jeito que a pessoa se comportava e qual que era a conclusão final da pessoa no final da história. Quando uma pessoa chegava e falava assim,
Tá certo, o homem não tem culpa, ele não tem que ficar sustentando uma criança que não é dele. Seja homem ou mulher, eu vi aqui, ok, essa pessoa é uma pessoa moral, é uma pessoa que sabe o que é ética. Aliás, né, por sorte aqui no Brasil ainda é desse jeito. Tu pode fazer um exame de DNA, eu acho que não precisa da permissão da mulher. E se tu descobre que a criança não é tua, tu não tem que pagar pensão, é considerado, como é que é o negócio? Acho que é estelionato e fraude de paternidade. E tu consegue até cobrar uma multa da vadia que te sacaneou, entendeu? Sorte, é um dos poucos países que dá pra fazer isso. Mas enfim, aí tinha o pessoal que falhava nesse teste feminista, que era essa história, que daí era a mulherada que chegava e falava, sabe? Fazia aquela cara de coitadinha e falavam o seguinte: Ah, mas a criança não tem culpa, tem que cuidar, não sei o que. Quer dizer, ausência total de ética ou moral. Tem um cara sendo prejudicado porque uma mulher fez merda e a criança não tem culpa, ela tem que ser provida pelo cara que já foi ferrado uma vez e tem que continuar sendo ferrado durante 2 décadas. Nota o ginocentrismo, cara. Em nenhum momento na cabeça dessas pessoas passou a ideia do seguinte, assim, tá, mas o cara não tem que pagar pensão? Tipo, a criança então talvez tenha que ir para adoção. A mulher não tem que ficar recebendo grana e sendo beneficiada, sustentada durante 20 anos depois de ter sacaneado o cara. Então, assim, duas coisas assim que eu gostaria de ver, assim, é meio que como é que pessoal do canal aqui, como é que vocês chegaram em MGTOW, assim, o que que aconteceu, qual foi o tipo de experiência que levou vocês a isso, se vocês se tornaram MGTOW do jeito fácil ou do jeito difícil. E qual foi o tipo de história, assim, que para vocês seria um exemplo, assim, do teste feminista? Qual foi a primeira história, o primeiro choque, assim, que realmente abriu os olhos de vocês? Eu lembro que teve muita gente que foi aquele... Foi um vídeo do Amazing Atheist que ele estava comentando de algo que aconteceu no The View, aquele programa que tinha a Sharon Osbourne, a Whoopi Goldberg e umas outras velhas lá. E elas estavam contando a história do cara que ele foi, ele foi castrado pela a noivinha de encomenda dele lá da Indochina. A mulher pegou um facão, cortou o pau do cara e jogou no triturador de lixo da pia, que lá nos Estados Unidos eles geralmente têm triturador de lixo na pia da cozinha. E o pau do cara foi totalmente destruído. Esquece, o cara virou pior do que um eunuco pro resto da vida, porque tem o eunuco que só corta as bolas e tem o eunuco que corta o pau. E elas estavam fazendo piadinha com isso. E o Amazing Atheist, na época, ele fez um vídeo que ele falava assim, imagina se tivesse a história de um cara que pegou e simplesmente cortou as tetas da mulher. Se um tá fazendo piada em rede nacional. E isso daí foi um vídeo assim que abriu os olhos de muita gente, mas ainda assim o pessoal virou aquele pessoal egalitário. Aquele pessoal que achava que dá para ter uma igualdade entre as mulheres, dá para tentar conversar, convencer feminista, ou até mulheres que assim não se dizem feministas. Só que isso já foi quase 10 anos atrás. Eu acho que as experiências dos últimos 10 anos comprovam que não adianta discutir com esse pessoal. A dissimulação, a vontade de ter privilégio e tratamento especial é maior do que qualquer outra coisa. E vez após vez, assim, esse pessoal simplesmente decide ferrar o homem, mesmo quando ele não faz nada de errado, para não ter que punir a mulher quando ela faz algo de errado. Então, assim, resumo, assim, não adianta tentar convencer outros homens, assim, eles têm que chegar nessa posição, eles têm que vir para MGTOW por vontade própria, por iniciativa própria, acontecendo algo muito grave com eles ou não acontecendo nada de grave, mas vendo o mundo à sua volta, né, do jeito fácil, do jeito difícil. E o que eu gostaria de saber é isso, assim, o que aconteceu com vocês, assim, para trazer vocês para MGTOW. E qual seria o exemplo, assim, de uma história teste feminista, uma história, assim, que foi tão pesada que realmente abriu os olhos de vocês e vocês não conseguiram voltar atrás.